iniciando o nosso estudo, preparando a parafernália para o nosso estudo. Deixa eu ver. Acho que assim ficou melhor. Talvez, parece um pouco distante. Bom, vamos organizando aqui. Hoje, 3 de maio de 2020, hoje dando início ao estudo O que é Espiritismo, a obra do educador francês, professor Hippolyte Léon Denis Radrivai, conhecido comumente como Allan Kardec, né? Grande educador francês, e aqui destaco como educador para já de antemão elucidar que o Espiritismo trata-se de uma obra educativa ao espírito imortal. Maravilha. Todo equipamento funcionando. Maravilha. Então acho que agora podemos dar início. Tudo ok? Tudo ok. Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito de verdade invadir-nos. Possa o Espírito de verdade intuir-nos. Possa o Espírito de verdade assomar-se de nós, que permitamos esta invasão, que permitamos esta intuição, para que extraemos dentro de nós próprios isso que nós gostaríamos de receber, de obter. Como propõem alguns educadores, a melhor educação é a educação do próprio espírito, é a autoeducação. A melhor educação é aquela que o espírito busca em si mesmo, e não fora de si, e não em outros. É claro que a busca externa serve-nos de fonte inspiradora, serve-nos de elementos especulares, onde refletiremos nós próprios, nossos próprios pensamentos, avaliaremos e reflexionaremos sobre nossos próprios pensamentos. Contudo, é dentro de nós próprios que encontraremos os verdadeiros saberes. Porque ninguém melhor do que nós próprios para conhecer-nos, conhecer o nosso íntimo, conhecer as nossas dores, conhecer aquilo que de fato nós conhecemos. É demasiadamente equivocado quando supomos que alguém não sabe de algo que nós sabemos. Porque cada um detém um saber único, cada um detém uma ideia própria, específica e única do universo interno e externo. Bom, eu já começo numa reflexão filosófica, porque é isso que nós vamos observar tratar-se o Espiritismo. E o nosso estudo sobre o que é Espiritismo encontra embasamento na própria obra do professor Hippolyte Léon, conhecido como Allan Kardec, em sua obra intitulada O que é Espiritismo. Ao longo dos anos, das décadas, venho dizendo
que a melhor forma de sabermos o que é espiritismo é estudando o codificador do espiritismo e diretamente sua obra, O que é Espiritismo. Qual seria uma forma melhor de sabermos o que é Espiritismo, senão a própria obra do codificador do Espiritismo, a qual ele intitulara O que é Espiritismo? Naturalmente, parece-nos que não seria possível, que haveria uma obra mais enquadrada, uma obra mais categórica, uma obra mais precisa a tratar-se sobre o que é Espiritismo do que a própria obra do professor Hippolyte Léon Denis Adrivai, conhecido Allan Kardec. Persisto novamente, porque nós estamos tratando de um educador. Allan Kardec chega a dizer em vários pontos de suas obras que o propósito dele é uma educação para o espírito imortal, que outrora ele propusera um estudo para o espírito, enquanto aquele retido nesta reencarnação, nesta atual reencarnação do espírito, enquanto criança até sua velhice, mas que enquanto espiritismo, seu propósito era uma educação para o espírito imortal, não só do berço ao túmulo, quanto para além, né, de suas sucessivas vidas. Bom, como eu disse, esta reflexão filosófica, de certo modo, já é para começarmos a elucidar que a obra de Allan Kardec é uma obra, como ele vai dizer logo aqui na capa de seu livro, né? Que esta obra contém o resumo dos princípios da doutrina espírita e ao mesmo tempo na contracapa vai dizer que, além do resumo dos princípios da doutrina espírita, resposta às mais notórias objeções que podem ser apresentadas contra o espiritismo. E Allan Kardec ressalta então, como está aqui na contracapa, fora anotada por esta edição da LAC, né, que Allan Kardec ressalta que o espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Então observe o que nós já estamos dizendo de antemão, que o espiritismo trata-se de uma ciência experimental e de uma doutrina filosófica. E aqui nós já adiantamos que uma doutrina filosófica que tem consequências éticas morais, e por isso vem a surgir a obra O Evangelho como um contexto do espiritismo, tá? Porque uma doutrina filosófica tem consequências éticas morais. Isto é uma inexorabilidade. Doutrina filosófica possui consequências éticas morais. Um outro ponto muito interessante de observarmos é no tocante ao espiritismo tratar-se de uma ciência experimental, que Allan Kardec, em outros pontos de sua obra, a tratará de uma nova ciência. Então ele organiza a doutrina espírita como uma nova ciência. Se nós formos estudar ciência, se nós formos estudar que é ciência, nós vamos observar que é algo que vai muito além do senso comum, de que ciência é alguma coisa que alguns cientistas detêm, né? Ciência é algo hiper mega complexo, tá? Porque o que a gente chama de ciência hoje é uma coisa dinâmica, ou seja, a própria ciência vai desdizendo si mesma com o perpassar do tempo, ou seja, a ciência é algo dinâmico, né? Ciência é uma dinâmica, é algo que está numa constante transformação. No entanto, em alguns dados momentos, há alguns consensos sobre alguns pontos, e este
E este consenso, a gente acaba chamando isso, resumindo ciência como este consenso, mas naturalmente ciência não é consenso. Nós vamos observar que como uma artimanha, né? Um artifício para a gente resolver este paradoxo, muitas vezes a gente diz assim, olha, é consenso entre os cientistas ou entre alguns cientistas, né? Ou seja, como ciência não é uma coisa absoluta, para que a gente tome algo como fato, a gente precisa buscar alguma convergência entre alguns cientistas, chamar aquilo de ciência e seguir com aquilo. Mas não que aquilo de fato seja ciência, apenas consenso de alguns cientistas e muitas vezes alguns outros ficam de fora. E o que é muito comum de acontecer é que muitos destes que ficam de fora, com o passar do tempo, o consenso retorna para o lado deles, retornam para a visão deles, né? A ciência ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tem se decorrido assim, né? Ciência na antiguidade era algo mais filosofia do que ciência, né? Porque como não tinha muito consenso, então não tinha muito a noção de que ciência era algo absoluto, algo consensual, então ficava muito no campo da filosofia mesmo, né? E por isso tinha muito espaço a teologia, né? Porque a teologia acabava se firmando em alguns pontos absolutos e iria então a partir desse momento servindo de base para alguém, para alguns grupos se consolidarem e daí encontrarem, buscarem algo. Mas a ciência em si, né, ela sempre teve essa relação direta com a filosofia, porque ela é, como eu disse, né, a ciência em si, ela é uma dinâmica, não é algo absoluto, né? Portanto, para que a ciência estivesse em constante evolução, é necessário mesmo que ela seja algo dinâmico. Bom, mais uma vez, né? Todo este falar para dizermos que Espiritismo é uma ciência experimental. Portanto, sendo o Espiritismo uma ciência experimental e ao mesmo tempo uma nova ciência, nós vamos observar que é uma ciência que não faz menção, não busca um absolutismo, não busca um alinhamento com alguns tipos de ideologismos, porque muitas coisas, muitos ideologismos são chamados de ciência. Por exemplo, nós temos alguns grupos, e quando eu falo grupos de pensamentos, tá? Não grupos especificamente étnicos, ou grupos filosóficos, ou grupos de pessoas, de países, ou coisas do gênero. Grupos ideológicos, né? Muitos possuem uma noção de que ciência é algo relacionado ao materialismo, que a ciência tem que ser alguma coisa que dá para pegar com a mão, senão não é ciência. Ou, na melhor das hipóteses, que dá para ser visto com um microscópio que dá para pegar com as mãos, ainda que ele seja eletrônico. Então isso é chamado de ciência. Tudo mais que foge disso não seria ciência, né? É chamado de ciência materialista. Então muitos acabam associando e imbricando ciência com materialismo. E naturalmente, ciência de nada tem a ver, né, com materialismo. O materialismo não detém a ciência, né? Bem pelo contrário, a ciência analisa também, detém também o materialismo. Mas a ciência, por sua vez, também detém, né, outros campos do pensamento, outros campos do conhecimento, como, por exemplo, a própria filosofia, a sociologia, as ciências humanas em geral, aquilo que nós chamamos de ciências exatas, né, ciências biológicas, enfim.
As ciências têm um ramo muito amplo e o materialismo é apenas um pequenino ponto ínfimo dentro de tudo aquilo que a ciência abrange. No entanto, devido à ciência ser algo demasiadamente complexo, muitos grupos optaram deliberadamente, por vontade própria, por livre e espontânea escolha, que ciência eles chamariam daquilo que é materialismo, né? E isso para muitos grupos foi tomando dimensão de ciência, né? Então muitos confundem ciência com materialismo. E este é o ponto que eu quero aqui destacar, tá? Ciência não tem nenhuma relação direta com materialismo. O materialismo é apenas um pequenino campo do conhecimento, do qual muitos se apoiam, muitos se embasam, muitos buscam aí uma base ideária, mas não representa, né, algo significativo para a ciência, até porque nós vamos observar que a ciência tem muitas coisas que são factualidades cotidianas e que o materialismo não tem a menor noção como isso possa se dar, não tem a menor noção, não tem a menor base para explicar, né? Diga-se de passagem, as coisas relacionadas ao eletromagnetismo, que a gente até começa a falar de prótons, de nêutrons, de elétrons, de campo elétrico e etc., mas há uma gama muito grande de interconectividade entre as coisas e o materialismo naturalmente não dá conta. E bem pelo contrário, né? O materialismo nas últimas décadas, por conta da tecnologia, da revolução científica tecnológica, o materialismo vem perdendo força cada vez mais, exatamente porque ele não vem se sustentando, não vem dando conta pelo número de teses do campo, por exemplo, da quântica, né? A quântica é um exemplo de que ciência vai muito além, né, do materialismo, vai muito além daquilo que nós poderíamos explicar como algo palpável, tangível. Portanto, aquilo se destaca e vai avançando, né? A quântica vai avançando cada vez mais e inclusive dando margem para alguns se apoiarem e criarem até mesmo alguns misticismos em torno da quântica. Tamanha profundidade e complexidade do universo quântico, que ainda faz parte de um universo físico, né? Físico, mas não materialista, né? Bom, tudo isso para nós começarmos a tratar do que trata-se ciência experimental. Porque muitos poderiam dizer, nossa, mas como pode o Espiritismo tratar-se de uma ciência se a gente não vai ver nada dentro, não vai observar muita coisa no microscópio, né? Exatamente. Nós vamos começar a observar que o que o professor Hippolyte Leon chama de ciência experimental é uma relação entre seres do universo, seres estes inteligentes, né? A princípio ele começa a analisar energias, um eletromagnetismo que dava movimento a objetos, de certo modo especialmente as mesas, as conhecidas mesas girantes, os fenômenos das mesas girantes, mas depois ele começa a perceber que tratava-se de movimentos inteligentes. E por tratar-se de movimentos inteligentes, ele começa a perceber uma relação entre espíritos. Então a ciência experimental e espiritismo começa a estudar, a analisar fenômenos, ocorrências, relações entre espíritos, entre seres inteligentes do universo. E aí nesse processo, naturalmente, porque existia uma relação inteligente, aí surge a estruturação de ideias, a estruturação de propostas, a estruturação
de ideias que nós organizamos, né, que o professor organiza como uma doutrina filosófica, porque basicamente neste ensaio experimental ele propõe perguntas a estes seres inteligentes e ao mesmo tempo perguntas para seres inteligentes encarnados e desencarnados. Então, por isso, uma relação entre espíritos encarnados entre encarnados, encarnados entre desencarnados e desencarnados entre desencarnados, ou seja, uma relação totalitária entre seres inteligentes das várias dimensões naquele momento percebida dentro do universo. Então estas relações, esta doutrina filosófica, ela se dá por conta destas perguntas. Então, por conta destas perguntas e respostas, vai se estruturando uma conjuntura filosófica da qual alicerça ali uma doutrina filosófica, e esta doutrina filosófica, por sua vez, vai tendo consequências éticas morais. E por que estas consequências éticas morais vão se dando? Porque nós vamos observar que quando nós começamos a fazer perguntas acerca de nós espíritos, de nós seres, indivíduos do universo, a pergunta, quando é remetida a mim, indivíduo, ela trata-se apenas de mim. Mas toda pergunta que diz respeito a alguma coisa que eu realizo no mundo e isso tem impacto no todo, tem impacto em outros seres, nós começamos naturalmente, imediatamente, a enveredar pelo relacionamento que vai começar a, digamos assim, a confrontar mais de uma individualidade, mais de uma inteligência. Portanto, tratando-se mais de uma inteligência, imediatamente deparamos com o fator ético, né? E por sua vez, por depararmos com o fator ético, deparamos naturalmente, consequentemente, com o fator moral, porque esta ética é uma ética que, embora nós poderíamos pressupor a existência de uma ética universal, a dimensão, a percepção, a concepção, a definição de ética trata-se de algo individual, portanto, torna-se neste momento uma moral. Por isso nós fazemos uma definição de ética moral. Ou seja, quando há um confronto entre pensamentos de indivíduos, aí surge a ética moral. Porque é quando o meu perceber, o meu sentir daquilo que eu devo, daquilo que eu não devo, daquilo que eu faço, de algum modo impactando em uma outra individualidade, eu devo considerar o que transgride, o que regride, o que transpassa, o que estaria além ou aquém do outro. Ou seja, o fator ético torna-se uma factualidade, uma necessidade, ou algo a ser considerado pela inteligência humana, né? Então, quando eu faço uma pergunta e tenho uma resposta, essa resposta vai implicar também na realização sobre o outro. Por exemplo, né? Poderia o homem obter propriedades, né? Uma das perguntas que Allan Kardec faz para os espíritos é se o homem tem direito à propriedade, né? Porque nós vamos começar a perceber no contexto filosófico que quando alguém detém uma propriedade, alguém, todos os outros alguém existentes no universo não estão detendo esta propriedade, né? Então observe como que impacta no outro, no todo, né? Allan Kardec chega a fazer esta pergunta. E aqui, adiantando um pouco a resposta para não deixar esta curiosidade aberta, né? Os espíritos dizem a Kardec que sim, né? Que o homem tem direito à propriedade, tem direito ao resultado do seu trabalho, né? Uma vez que ele
atualmente encontra-se numa sociedade de propriedade, ele tem direito a esta propriedade, até porque é através desta propriedade que ele consegue realizar as coisas que ele necessita realizar, inclusive em prol desta própria sociedade. Ou seja, a sociedade ela não conseguiria se organizar se ela se os sujeitos não tivessem suas propriedades. Ou seja, é como se uma vez que a sociedade é estruturada para que os sujeitos tenham propriedades, se eles não tiverem, a sociedade não conseguirá se dar, né? Não conseguirá suceder-se se ele não tiver estas propriedades, né? É muito fácil a gente pensar, por exemplo, uma coisa pequena, né? Um supermercado, né? Um dono de supermercado, alguém que faz um supermercado, que atenderá várias pessoas, que fornecerá vários produtos. Muitas vezes a gente tem uma dimensão superficial de que um dono de supermercado seria aquele que explora comercialmente e obtém lucro de uma comunidade, mas ao mesmo tempo ele também fornece suprimentos para esta sociedade. Então, se ele não tiver esta propriedade, ele não teria condições de fornecer suprimentos para esta comunidade, e logo esta comunidade eventualmente estaria vivendo num quadro um pouco mais caotizado por ela não ter este fornecedor organizado de suprimentos, né? Tudo finaliza, tudo acaba finalizando no supermercado em termos de fornecedores, produtores, agricultores, né? Toda aquela logística, todo aquele trabalho, desde o plantio, a colheita, seleção, preparo, etc e tal, né? E aquilo fica depois, chega a ficar tudo arrumadinho próximo da residência de algumas pessoas, onde ela pode ir lá, embaladinho, certificado pela Anvisa, pelo Sistema de Inspeção Federal, pelo PROCON, né? Pela Vigilância Sanitária, enfim, ela tem tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Para a partir daí ela consumir, obter seus suprimentos, né? Então nós precisaríamos que o dono do supermercado fosse dono do supermercado, né? Que ele pudesse organizar. Então aqui só um pequeno exemplo para nós entendermos a dimensão estrutural de uma sociedade que diz que tem que ter propriedade, né? Ou seja, a propriedade é necessária. É claro, e aqui não é o assunto, né, que depois nós encontraremos nesta mesma sociedade, devido ao direito de propriedade, nós encontraremos as disparidades, né? Que eu dei um exemplo de um dono de supermercado, mas a gente naturalmente começa a ter um problema quando este dono de supermercado, ele eventualmente é dono de todos os supermercados de um país, né? E aí a gente começa naturalmente a ter, tendo esta disparidade, a ter algumas consequências para esta sociedade, né? Que a gente em sociologia vai chamar de desigualdade social, mas na verdade, ao estudar, nós vamos perceber, sociologicamente falando, que isso é um parâmetro natural, né? Ou seja, a desigualdade social é uma consequência natural do modelo econômico que nós instituímos enquanto sociedade, né? Quando eu falo nós, falo toda a sociedade. Então, a partir do momento que uma sociedade diz que todos podem ter direito à propriedade e, ao mesmo tempo, ela diz que não há limites para essa propriedade, né? Naturalmente, ela está dizendo que alguém pode ser dono de todos os supermercados de um país, mas para alguém ser dono de todos os supermercados de um país, todas as outras pessoas que poderiam ser donas de supermercados em cada um destes supermercados, naturalmente estarão na extrema miséria, na extrema pobreza, porque essa riqueza socialmente constituída
não estaria distribuído, né? E aí, naturalmente, para que haja um bilionário, é necessário que haja um número gigante de pessoas na extrema pobreza, tá? Não é muito assunto essa análise sociológica, filosófica, mas só para começarmos a perceber as consequências éticas, morais de uma doutrina filosófica quando nós começamos a fazer perguntas e a obter respostas, né? Então eu comecei na pergunta, dando um exemplo, se eu não me engano, lá pela questão 912, por aí, do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz perguntas sobre o direito à propriedade, né? Então a gente pensa direito à propriedade, ter um terreno, ter uma casa. Então até aí as coisas então, estão, digamos assim, um tanto ainda organizadas, né? Mas quando a gente começa a perceber a consequência ética moral do direito à propriedade sem uma definição clara, categórica desta propriedade, né? Ou seja, o homem teria direito a uma propriedade que estivesse no máximo o valor patrimonial de 100 salários mínimos, né? E aí a gente teria uma dimensão categórica. Mas Allan Kardec não faz essa pergunta, né? E é claro que, né, estou dando um exemplo muito simples aqui, para a gente analisar essa dimensão ética moral que vai surgir, né? Eu dei um exemplo da pergunta do direito à propriedade, mas várias outras perguntas têm uma consequência complexa, né? Uma consequência ética moral complexa. Por exemplo, se nós perguntarmos sobre o direito à legítima defesa no tocante a tirar a vida de um outro sujeito, né? Em filosofia sempre ouvimos esta análise, né? Aquela história de você estar observando um trem, né, indo em direção de um grupo de pessoas que estão no trilho, que não estão vendo o trem, e para você parar o trem você tem a opção de jogar uma criança na frente do trem, né? E aí, você joga a criança na frente do trem para salvar um grupo de outras pessoas, né? Como é que a gente toma essa decisão ética, né? Devo jogar em prol, não devo? Essa consequência ética, moral, ela é inerente a toda vez que formos fazer uma análise de algo que vai impactar na vida de um todo, né? De um grupo, de outras pessoas. É claro que este exemplo comum do trem é uma forma drástica de resumir as consequências físicas de nossas decisões, né? As consequências físicas no outro, as consequências imediatas. Mas em termos de sociedade, todas as nossas decisões, mais cedo ou mais tarde, impactam fisicamente em outras pessoas. E por quê? Simples, porque estamos no mundo de materialidade. Portanto, sempre irá impactar nos demais nossas decisões. Bom, continuando então o que é Espiritismo, né? Estamos começando a perceber que neste meu diálogo, Espiritismo é algo bem amplo. Estou aqui a tratar apenas do aspecto de doutrina filosófica e suas consequências éticas morais, e falei agora há pouco sobre tratar-se de uma ciência experimental. Então, o que muitos ainda não observaram, e muitos já observaram, é que, de fato, o Espiritismo é uma ciência experimental, ou uma nova ciência, como Allan Kardec também vai tratar, porque ele não vai se restringir a uma ciência materialista, ele não vai se restringir a uma ciência estereotipada, ele não vai se restringir a que um pequeno número de cientistas estão chamando de ciência. Tá? E quando eu falo pequeno número, eu falo numa consideração histórica, né? Ele não pega alguns cientistas da história e empresta a definição desses cientistas do que é ciência e diz que isso é uma ciência. Allan Kardec
é também um epistemólogo nato, é alguém que compreendia profundamente estas dimensões científicas filosóficas, essas dimensões filosóficas de estruturação de pensamentos, inclusive de pensamentos que organizavam os conhecimentos científicos. Então Allan Kardec, de fato, é um gênio em termos de organizar todos estes pensamentos, e por isso muitas vezes nós não conseguimos mesmo perceber essa dimensão gigante do pensamento de Allan Kardec. Eu separei esta obra também, o que é Espiritismo, de Allan Kardec, da editora LAC, uma edição do ano de 2001, de janeiro de 2001, a 26ª edição, e separei essa daqui propositadamente, porque logo no início do livro vai ter aqui notícias sobre o livro. E esta notícia sobre o livro é uma notícia dada pelo filósofo, educador, tradutor, né? José Herculano Pires. Então José Herculano Pires, ele destacou-se como um dos maiores divulgadores do Espiritismo no Brasil e traduziu várias obras de Allan Kardec, e ele era um jornalista, um filósofo, um educador, um escritor e um tradutor brasileiro. Por que eu estou destacando isto? Tá? Estou destacando José Herculano Pires. Porque Allan Kardec era francês. Allan Kardec escreveu o Espiritismo na França, no século XIX. Então não é uma tarefa simples traduzir uma obra dessa. Não é eu colocar no Google a tradução de termos e eu tenho a tradução de uma obra, né? Os linguísticos que digam, né? É algo demasiadamente complexo. E por que demasiadamente complexo? Porque se eu tenho uma só palavra nesta obra que eu não traduzo adequadamente, o que é adequadamente é eu perceber a definição consensual da cultura predominante na interpretação de um termo, de uma palavra. Ou seja, o tradutor tem que considerar como os ouvintes, como esta língua traduzida vai tomar, vai definir aquele termo, aquela palavra que ele traduziu, né? Como ele toma, como ele define. Então, uma palavra pode mudar todo o sentido da obra, e eu sempre observo a própria palavra ética. E olha que é uma palavra sobrepujante na doutrina espírita, né? Palavra ética. E Allan Kardec, né? Nós vamos observar que nas traduções nós não vamos observar a existência da palavra ética. E por que nós não vamos observar? Porque Allan Kardec usava o termo moral, e a palavra moral na França no século XIX, no atual contexto das obras de Kardec, ela faz alusão tanto àquilo que nós hoje definimos como moral, tanto àquilo que nós definimos como ética, tanto aquilo que nós definimos como ética moral. Portanto, a palavra moral vai ser empregada na obra kardeciana também como a palavra ética e também como a palavra ética moral. Por isso eu destaquei, tá, a tradução de José Herculano Pires, que nós vamos observar nas diferentes traduções, nas diferentes traduções feitas pelos diferentes tradutores, uma nuance bastante específica ao tradutor. É claro que no geral a gente capta o grosso da obra, a essência da obra, mas para quem quer estudar de modo aprofundado, vai observar nuances pequeninas que não ficam muito claras entre as obras. Por exemplo, quando nós dizemos que o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, essa é uma construção brasileira, né? Em nenhum momento nós vamos observar que Allan Kardec afirma isso. Tá? Não há
em princípio, tá, essa afirmação de Kardec. Bem pelo contrário, eu estou dizendo aqui que na obra O que é Espiritismo, ele diz tratar-se de uma ciência experimental e de uma doutrina filosófica. Ponto. Ele não está dizendo que é uma doutrina de tríplice aspecto. Mas esta doutrina de tríplice aspecto já é uma interpretação do brasileiro, como diz meu amigo Cosme Massi, já é uma criação tupiniquim, né? Já é uma criação dos espíritas brasileiros, portanto, nos dá uma noção sim, né, do que possa vir a ser o espiritismo, mas se nós aprofundarmos, né, nós vamos observar que naquilo que o brasileiro toma como definição predominante de religião, talvez não seria muito adequado Allan Kardec dizer, né, que trata-se também de uma religião. Por isso ele não diz que tratava-se também de uma religião, né, no sentido de tríplice aspecto, porque naturalmente ele não estava a constituir uma religião. Bem pelo contrário, ele disse que o Espiritismo não é religião. Tá? Então ele não tinha intenção de constituir uma religião, por isso, naturalmente, nós não poderíamos dizer que o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Por isso, muitos estudiosos, inclusive brasileiros, inclusive eu, definimos o Espiritismo uma doutrina de tríplice aspecto, ciência, filosofia e ética moral, ou ciência, filosofia e espiritualidade, embora muitos definam a espiritualidade também como ciência e filosofia, mas enfim, não aprofundando muito neste quesito, só para mostrarmos a profundidade da obra kardeciana, e eu aqui apontei, se nós vamos analisar uma tradução, observemos também quem é o tradutor, para que ele nos dê uma dimensão mais adequada, mais aproximada, ou melhor aproximada, daquilo que o professor Hippolyte Leon quis nos apresentar. Bom, já falei pra caramba, quase uma hora, né? E eu nem cheguei a fazer ainda uma análise da notícia sobre o livro. Então talvez aqui só uma apresentação do que é Espiritismo, da obra de Allan Kardec, para que no próximo encontro nós estudemos a notícia sobre o livro, para aí então começarmos a aprofundar no estudo desta obra. Meus amados irmãos, meus amados amigos, muito obrigado pela companhia de vocês e muita paz para nós todos.